Outra função do sistema operacional é controlar a gerência de memória, ou seja, controlar como os sistemas irão acessar a memória e quando deverão acessar. Nos seus primórdios, a memória era alocada por apenas um processo, ou seja, ela entrava com um processo, com um job, executava este processo e só depois da total execução desse processo era desalocado e alocado um novo processo. Ele não executa processos maiores do que a memória, além de ser muito lento e não ser usual, visto que é apenas executado um processo de cada vez. Esse processo era muito usado no MS-DOS, naqueles sistemas antigos, onde cada processo era executado de uma só vez. Sendo assim, era muito demorado e apenas por comandos. Executar um processo por vez na memória não é usual. Para isso, foram criadas partições de memória. Partições fixas eram alocadas com seus respectivos tamanhos na inicialização do sistema operacional. Elas não poderiam ser realocadas, porém davam o benefício de executar mais de um processo por vez. Assim, existia um grande problema, que era o processo não ter o tamanho total da sua partição, ou seja, ficava ali um espaço livre não usado pelo processo, e outro processo não poderia ser usado, pois para a realocação dessa partição é necessário a reinicialização de todo o sistema operacional. Assim, esse processo ficava esperando na fila até a organização e a liberação de espaço para a entrada do mesmo. Nas partições dinâmicas era um pouco diferente. Como o próprio nome diz, as partições eram dinâmicas e poderiam ser realocadas em tempo de execução. Assim, um processo que não usava todo a sua partição, a partição do mesmo era realocada, dando espaço assim para um outro processo entrar em execução naquele momento. Todas as informações de partições, tanto dinâmicas quanto fixas, eram alocadas numa tabela de partição, fazendo referência desses processos na memória. Como a partição dinâmica também não era tão eficaz por conta do seu baixo desempenho, foi misturado os dois últimos processos para a criação de um novo processo de gerência de memória, que era a mescla entre processos de memória de partição dinâmica e fixa. Para isso, foram criadas duas formas de alocação de processo, que é a first fit e a best fit, além da dealocação, que é a tirada do processo dentro da memória. No método de alocação first fit, o processo procurava o primeiro local onde tinha espaço suficiente para a alocação do mesmo, ou seja, nem sempre teria uma boa eficácia, mas tem um bom desempenho. Sendo assim, alguns processos poderiam ficar de fora, visto que um processo estaria ocupando uma partição maior daquilo que era necessário para ele. Na best fit, o processo procura sempre o melhor local de alocação, ou seja, a menor partição que consegue executar aquele processo. Sendo assim, tem um baixo desempenho pela procura grande entre as partições da memória, mas uma boa eficiência, visto que você pode colocar mais processos dentro da memória com partições menores, distintas. E a dealocação era feita de todos os processos de uma vez, sendo que as partições daquele processo eram realocadas, virando somente uma partição. A alocação por particionamento de memória não era tão eficaz. Sendo assim, foi desenvolvida uma nova forma de gerenciamento dos processos da memória: a alocação paginada. Qual o objetivo de manter um programa totalmente dentro da memória se ele não está sendo totalmente utilizado, todo o seu processo não está sendo utilizado na memória?
Assim, mantém-se apenas a parte que está sendo usada do processo dentro da memória e o resto é transferido para a memória virtual, que é alocada no HD, que, apesar de ser mais lento, ajuda muito no processo, liberando espaço para mais outros processos dentro da memória física, da memória RAM. Aqui temos um exemplo simples. Temos dois processos, cada um em sua partição, sendo que o processo 2 não está sendo totalmente usado dentro da memória, ou seja, ele não está usando a memória totalmente para o seu funcionamento. Assim, o processo 2 ele é quebrado em duas partes e a parte que não está sendo utilizada é transferida para a memória virtual, liberando assim mais espaço para a entrada de um novo processo dentro da memória.